Fala galera, beleza? Eu sou o Petiano Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Na nossa sétima videoaula de HP50G, vamos abordar agora os números complexos. Além de todas as operações que a HP pode fazer, é óbvio que ela também teria um menu para realizar a operação com números complexos. Porém, antes de tudo, temos que lembrar de ativar o modo complexo na calculadora. Já mostramos isso em uma videoaula, mas vamos mostrar novamente como se faz. Vamos aqui em Mode, no menu CAS. Vamos ativar aqui o Complex, dando um check. Além de alterar o modo complexo, uma outra sugestão é alternar o sistema de coordenadas. Vamos deixar aqui em retangular. Logo à frente mostraremos como alterar em retangular ou polar e mostrar suas diferentes visualizações. E por fim, vindo aqui nas flags, na flag 27 nós temos a opção de visualização como x mais yi. E se desmarcarmos, ao invés de aparecer x mais y vezes i, vai aparecer em sistemas de coordenadas como se fosse um vetor, x, y, a parte real e a parte imaginária. Vou deixar marcado só por questão de gosto, mas vocês podem usar o que vocês preferirem aí. Vamos dar um ok, um outro ok, e pronto. Já estamos aptos a mexer com números complexos. A chave central do nosso número complexo é a raiz de -1, que a gente geralmente apelida por i ou j. Então, para a gente acessar esse i, a gente pode vir aqui no Shift branco, na tecla Tool, e vai aparecer para a gente o i. Quando a gente der um Enter, pode aparecer na nossa tela tanto o i, ou pode aparecer o equivalente em vetor na forma dele, que seria 0,1. Como que a gente faz para alterar esse formato de exibição? Aqui em Mode, vindo em CAS, se o Aprox estiver desmarcado, ele vai aparecer um número complexo com o i. Se o Aprox estiver marcado, ele vai aparecer nessa forma vetorial aqui. Então, se a gente chegar em inserir i de novo e der um Enter, vai aparecer 0 mais 1i. Mas todas as operações são as mesmas. É simplesmente o seu gosto de como enxergar os números complexos. Mas vai do seu gosto de qual for melhor para você enxergar mesmo. E aqui a gente pode fazer qualquer operação com os números complexos. Vamos supor que eu quero fazer 9 mais 5i dividido por 2 mais 3i. Quando eu der um Enter, ele vai realizar a operação e vai me dar este número complexo aqui. Como eu estou agora com a Prox desativado, ele vai apresentar para mim o resultado em forma de fração com i. Se eu tivesse utilizado o Aprox, ele me daria o resultado neste formato vetorial que a gente tem aqui. Novamente, vai do seu gosto o que você preferir utilizar. Uma outra forma de você não ter que ir no Aprox só para ver qual é o número complexo de fato seria utilizar o Shift laranja e vir aqui em Num. Ele vai fazer para a gente a forma numérica de answer. Quando a gente der um Enter de novo, vai aparecer para a gente essa parte real aqui, 2,53 menos 1,3i. É o equivalente a esse número complexo aqui. Dá para a gente fazer qualquer operação com esse número complexo. Então, como a gente pode fazer várias operações com números complexos, nada mais justo do que a gente ter um menu para poder mexer com esses números. E esse menu a gente pode acessar aqui pelo Shift laranja e vir aqui em Complex, número 1. E aqui a gente tem o argumento do número complexo, o seu módulo, qual é o conjugado, o próprio i que a gente acessa aqui pela tecla Tool, qual é a parte imaginária, qual é a parte real e etc. Então vamos pegar aqui o argumento, vamos ver qual é o argumento deste número complexo aqui. Como o nosso ângulo está em graus, então a fase, ou seja, o argumento do nosso número complexo é menos 27,25. Então vamos conferir isso. Lembra que quando a gente vem aqui em Mode, estava no modo retangular? Se a gente alterar esse modo retangular para o modo polar, em vez de ele mostrar parte real mais parte imaginária, ele vai passar a mostrar agora o módulo do vetor e a sua fase, ou seja, o seu argumento. Quando a gente der um OK, ele vai mudar tudo na tela que tiver em retangular para o modo polar. Não pense que é um resultado diferente, é o seu mesmo resultado, só que agora no sistema de coordenadas polar. Dando OK, de fato, aquele número complexo que a gente tinha aqui tem como módulo 2,85 e a sua fase, de fato, como a gente tinha calculado o argumento, menos 27,25. Então fica aí uma dica. Para você não ter que ficar utilizando este menu complexo para ver qual é o argumento e também qual é o módulo, basta que você alterne de polar
para retangular ou de retangular para polar. Quando você alterar no seu sistema de coordenadas, ele altera diretamente na sua tela, sem você ter que ficar fazendo as operações com número complexo aqui através do menu. Mas vai do seu gosto também. Então, só para exemplificar mesmo, vamos pegar o módulo desse número complexo, que a gente já viu que era 2,85. De fato, como exibe aqui a calculadora, o módulo dele é 2,85. Como eu já mostrei para vocês, a gente pode escrever o número complexo de duas formas. Ou inserir a parte real mais a parte imaginária acompanhada do i, ou a gente pode colocar entre parênteses a parte real, vírgula, a parte imaginária. Mas também existe uma outra forma da gente escrever, que não seria no sistema de coordenadas retangular, e sim no sistema de coordenadas polar. E como é que a gente faz para escrever esse número? A gente tem que escrever o seu módulo e a sua fase. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui no Shift branco, abrir parênteses de novo, e aqui a gente coloca o módulo do nosso número complexo. Vamos supor que o módulo seja 60. O módulo 60, e agora a gente tem que inserir qual é o argumento, ou seja, qual é a fase. E para inserir esse símbolo de fase, a gente tem que vir aqui em alfa, Shift laranja, e na tecla 6, que até lembra um pouquinho o desenhozinho da fase. Nosso número complexo é módulo 60, fase, vamos colocar uma fase aqui de 90. Quando a gente der um Enter, ele vai exibir o número complexo de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Como está no modo retangular, nosso número complexo de fato é 60i, sem parte real. Se a gente terá aqui novamente em Mode, para exibição em modo polar, vai aparecer para a gente o que a gente tinha escrito, que é 60 fase 90. Então é isso. Essas são algumas operações básicas que a gente pode fazer com os números complexos, mas você tem que ter isso na ponta do dedo, tem que saber fazer isso rapidinho, sem pestanejar. Vamos ver agora só uma aplicaçãozinha dos números complexos, com um circuitinho aqui em regime senoidal permanente. Então a gente tem aqui esse circuito, os componentes já foram transformados para a forma fasorial, e aqui fazendo essas duas malhas com a corrente 1 e 2, a gente vai encontrar o seguinte sisteminha para o nosso circuito. A gente tem 3 menos J2, J2, J2 e J3, ou seja, 4 números complexos, vezes, que são as nossas duas correntes, e isso tem que ser igual às nossas entradas. Então, para resolver esse sistema, a gente já apresentou para vocês a ferramenta. Então, vamos resolver esse sisteminha aqui na nossa calculadora para ver como é que fica. Como a gente já mostrou na aula de resolução de sistemas lineares, existem duas formas de a gente fazer. Uma delas é ir no Numerical Solver, vir aqui em Linear System, e colocar a matriz dos coeficientes e aqui a matriz resposta. Então aqui a gente colocaria 3 menos 2i. Reparem que ele já transforma o seu número complexo. Quando eu coloquei 3 menos 2j, ele já transformou direto para a forma de módulo e fase. Se estivesse no outro formato, ele apareceria simplesmente o que eu tinha escrito. Vamos colocar aqui 2i ou j2, 2i novamente e 3i. A gente dá um Enter, está aqui a nossa matriz A. A nossa matriz B é 5 fase 0. Se a gente quisesse, bastava colocar apenas 5. Mas eu vou colocar 5 fase 0 só para mostrar como é que é o funcionamento. Coloca 5 fase 0. O termo é 0. E dá um Enter. E aqui quando a gente vier, basta dar um Solve. E aqui está nosso valor de I1 e nosso valor de I2. Bem, só para recapitular, nesse formato você resolve sistemas que você tem conhecimento total sobre todos os coeficientes do seu sistema. Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante. Deixa eu apagar essa matriz A aqui. Pode acontecer da sua matriz ter termos reais. E a depender do primeiro termo que você coloca na sua matriz, a HP vai entender se a sua matriz é real ou imaginária. Então vamos supor que a gente tivesse um sistema de 3 coeficientes reais e este último aqui fosse imaginário. Quando eu for tentar colocar o termo imaginário, como o meu primeiro termo que eu inseri na matriz foi real, ele já formatou essa matriz como sendo uma matriz real. Ele não vai deixar eu inserir o número complexo. Então, se você quiser colocar um número complexo na sua matriz,
é crucial que seu primeiro termo seja complexo. Mas e se meu primeiro termo for de fato real? Como é que eu faço para colocar um número complexo sendo real? É só você lembrar que os números complexos abrangem todos os números reais. Então a gente pode escrever um número complexo sendo puramente real. Basta que a gente faça 3 mais 0i, por exemplo. E aí ele já vai colocar aqui formatado para você 3 fase 0. É um número real, porém já dizemos para nossa matriz que ela é complexa. E aí quando a gente colocar os outros termos reais, não vai fazer diferença. Quando colocarmos o nosso termo imaginário, ele vai deixar colocar de boa, sem problema algum. Para a gente resolver no outro formato, não tem problema, a gente pode colocar do jeito que quiser. Então vamos inserir aqui a nossa matriz. Vamos colocar 3 menos 2i, 2i, 2i de novo e 3i. A gente dá um Enter. Faz a inversa dessa matriz, então eu vou fazer o inverso dela. Aqui ele pede para alterar para o modo radianos, para que a calculadora faça essa conta. Não tem problema, ele vai alterar automaticamente aqui de graus para radiano. Vai dar esse cara feião aqui. Você não precisa anotar ele, basta você multiplicar ele pela sua matriz resposta. Então vamos desenhar a nossa matriz de novo, que é 5 fase 0. Vou colocar só 5 dessa vez. E outro 0. Damos um Enter. Enter de novo. E aqui está a nossa resposta em função desse i. Para a gente ver essa resposta bonitinha, em número somente, que é o que a gente quer de fato, basta dar um numeric. Ele vai dar para a gente aqui nossa corrente 1 e 2, com seus módulos e fase. Se você quiser ver na forma retangular, tira aqui de polar, bota em retangular, ele já altera automaticamente. Então a corrente 1 é 0,74 mais 0,82i, e a corrente 2 é menos 0,49 menos 0,55i. E só mais uma coisa, tomem bastante cuidado com essa fase aqui. Não confundam se estiver em radiano ou em graus. Aqui nossa fase está em radianos. A gente iniciou o cálculo utilizando graus, então vamos mudar para graus novamente, só para ver bonitinho aqui. E dá para a gente 1,11 fase 48 graus e 0,74 fase menos 131 graus. Então é isso, galera. Essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Treinem bastante a utilizar os números complexos na calculadora, que eles vão ser muito úteis para você. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço e até mais.